Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira e é claro, cheio de muitas informações para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre Vasco da Gama, falar sobre a partida de domingo contra a equipe do Sport, a união que hoje acontece dentro do CT Moacir Barbosa. É inegável que após as duas passagens, tanto do Maurício quanto também do Emílio Faro, hoje com o Jorginho dentro do vestiário, aquela união que a gente via no período do Zé Ricardo está voltando a florescer. Isso com toda certeza é importantíssimo, é essencial para que no final do ano juntos possamos comemorar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes sobre isso, trazer algumas imagens, inclusive, que comprovam, que de fato hoje o elenco do Vasco está unido, falar sobre cria das categorias de base do Vasco da Gama, que está apenas emprestado e pode retornar no ano que vem, se destacando em outra liga aqui do futebol americano e muitas outras informações. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva. A gente quer muito mesmo chegar aos 70 mil inscritos e para isso precisamos da sua ajuda. Ah, Lucas, mas uma inscrição a minha não vai fazer diferença, muito pelo contrário. A sua inscrição é que vai fazer total diferença ao nosso canal. Então nesse botãozinho que está escrito inscrever-se, aperte e ajude o crescimento do canal do Gigante Vasco com a sua inscrição. É o que você pode fazer para nos ajudar. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos e principalmente ative o seu sininho de notificação, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante, primeiramente falando sobre Vasco e Sport. Antes, rapidinho, eu só quero dar um aviso a vocês. Dois canais do Sport, ontem foi um e hoje foi outro, fizeram um vídeo reagindo ao que eu postei ontem pela parte da manhã, falando sobre o acesso do Vasco e principalmente falando sobre essa próxima partida do domingo contra o Sport. Eu vou fazer um vídeo respondendo a esses dois torcedores do Sport, só para já deixar claro a vocês que eu não vou ficar quieto diante dessa situação. Eu vou me posicionar, vou responder a eles, porque em nenhum momento eu quis diminuir o Sport. Em nenhum momento eu quis fazer isso. Muito pelo contrário, eu quis exaltar a grandeza do Vasco e mostrar que diante dos 20 anos de apequenamento do nosso clube, hoje, infelizmente, a gente olha para o Sport completamente diferente da maneira que a gente olhava 20 anos atrás. Do tipo, a gente vai enfrentar o Sport. A gente não vai enfrentar um Corinthians, um Flamengo, um São Paulo, um Inter. A gente vai enfrentar o Sport. Só isso que eu falei. E falei e volto a repetir. Sim, pela lógica, o Sport deve ter muito mais medo do Vasco do que o Vasco medo do Sport. E eu não falo isso para diminuir o Sport, não. Eu falo isso pelo que acontece na história. Pega a história dos dois clubes e aí fica nítido o porquê das minhas palavras. Mas enfim, não é só isso que eu quero falar. Quero falar muito mais coisa. E eu vou deixar para falar isso amanhã. Então amanhã fique ligado no canal que vai sair um vídeo especial a esses dois canais aí do Sport que fizeram um vídeo especialmente, a mim. Fiquei muito feliz, muito agraciado pelo vídeo, mas eu vou dar a minha resposta. E volto a repetir, em nenhum momento quis diminuir a instituição Esporte Clube do Recife, que é uma das maiores do futebol nordestino e, inclusive, 87 do esporte. Só para esclarecer aí essa situação. Mas vamos lá, né, rapaziada? Antes disso também, fica aí até o final, porque eu tenho um aviso para dar a vocês. Mas eu quero aqui iniciar falando sobre essa partida. Ontem eu trouxe aí algumas informações, eu quero inclusive fazer uma errata, porque o jogo entre Vasco e Sport não será realizado na Arena Pernambuco, mas sim na Ilha do Retiro. O Sport confirmou que a partida contra o Vasco estará sendo realizada na ilha. A torcida visitante, que é do Vasco, ficará na arquibancada do placar, como é conhecida, e pagará R$ 100 na inteira e R$ 50 na meia entrada.
Vasco, caso vença a partida, hoje um matemático divulgou, as chances para o acesso sobem para 95%. Ou seja, falando em palavras, caso o Vasco vença o Sport domingo na Ilha do Retiro, Vasco praticamente crava o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Você pode se perguntar, Lucas, como assim vai cravar o acesso? O Vasco vencendo vai apenas até 58 pontos. Como vencendo o Sport com 58 vai cravar o acesso? Porque hoje apenas 2 adversários brigam diretamente com o Vasco por essa quarta vaga. Sport, que tem 52, e Ituano, que tem 51. Se o Vasco vence o Sport, além de chegar a 58, o Vasco impede o Sport de pontuar e faz com que o Sport pare nos 52. E o Sport terá que tirar uma distância de 6 pontos em 3 rodadas, com 9 pontos em disputa. Sendo que o Vasco joga 2 partidas em casa e o Vasco tem mais vitórias e um saldo de gols superior ao do Sport. Ou seja, o Vasco teria, caso vença domingo, que perder 2 das próximas 3 partidas, além de enfrentar o Sport, e o Sport vencer todas as outras, além, caso venha perder para o Vasco. Então, é uma situação completamente favorável. Sim, em caso de vitória do Vasco da Gama domingo, o Vasco praticamente crava o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Será um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas a gente torce, é claro, para que o Vasco possa conquistar os 3 pontos longe do Rio de Janeiro. Ainda sobre Série B, hoje foi confirmado a alteração da data do confronto contra o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fiquei, na boa, muito chateado. O jogo estaria sendo realizado na quinta-feira, às 9 horas da noite, na próxima quinta, não depois de amanhã, não nessa semana, mas na semana que vem. Porém, o jogo foi transferido para o sábado, dia 22, às 4h30 da tarde, em São Januário. Eu fiquei chateado porque eu vou ter uma viagem nesse final de semana e não poderei estar presente em São Januário, porque eu vou viajar na sexta-feira à noite e só volto domingo à tarde. Lucas, vai deixar de ter vídeo? Não, isso jamais acontece aqui, mesmo viajando eu vou trazer conteúdo para vocês, porém, infelizmente, não vou estar nessa partida que estaria com toda a certeza, mas 4h30, um horário bom, São Januário com toda certeza estará lotado. Até porque o Vasco venceu 2 partidas. O Vasco vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Operário fora, venceu bem o Novo Horizontino. Então é certo, São Januário contra o Criciúma, independente do resultado contra o Sport, estará cheio. E esse bom momento que o Vasco vive passa, é claro, pelo seu torcedor, pelo apoio que vem sendo dado, mas principalmente, ou também, pelo apoio que o Jorginho vem dando dentro do vestiário cruzmaltino. E a gente vê isso através de números. Sim, a gente vê através de números que o Jorginho é uma peça importante para o Vasco da Gama. Não apenas com relação à pontuação, não apenas pelas 2 vitórias consecutivas, mas pelo que vem sendo visto dentro do vestiário e na união que vem sendo restabelecida no elenco. E só para esclarecer, eu não estou falando que o Emílio Faro e o Maurício Souza desuniram o elenco. Não, esse não é o meu objetivo, muito pelo contrário. Mas eu quero falar que o Jorginho é um treinador, gente. O Jorginho é um profissional. O Jorginho é aquele famoso rato do futebol. É alguém que sabe o futebol, sabe a gíria, sabe o que fazer dentro do vestiário e está fazendo de tudo para unir novamente o elenco. Chegar para todo mundo e falar, todos vocês são importantes para o Vasco. Todos vocês vão participar desse acesso no final da temporada. E a gente vê isso, volto a repetir, através de números. Pois para vocês terem noção, passados 6 jogos desde que o Jorginho foi contratado pelo Vasco da Gama, se eu não me engano com 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, ou ao contrário, 3 vitórias, um empate e 2 empates e uma derrota, não me lembro. O Jorginho já utilizou 26 jogadores, ou seja, 70% do elenco já foi utilizado em apenas 6 partidas. O discurso é esse, grupo unido e recuperação de quem não vinha tendo espaço. Na vitória sobre o Novo Horizontino, 3 atletas estrearam com o treinador. O Zé Vitor teve a sua oportunidade, o zagueiro, o Sarrafiori teve a sua oportunidade e o Luiz Henrique, volante, também teve a sua oportunidade. O Sarrafiori nem havia sequer entrado nesse ano e o Zé Vitor só entrou numa partida lá no início da temporada com o Zé Ricardo. Ou seja, os jogadores terão espaço. E o Jorginho, dentro do vestiário, após a partida, falou para outro atleta, que há alguns dias atrás estava isolado do grupo principal, o Zé Santos. Virou para o Zé Santos e falou, hoje você está aqui e amanhã você pode estar dentro de campo. Isso foi visto nos bastidores e eu quero e faço questão de trazer para vocês essa união que vem sendo vista e o elo que hoje o Jorginho é e que de fato é um elo importante para esse elenco cruzmaltino. Importantíssima para a gente.
Quando a gente fala que a gente precisa de todo mundo, a gente precisa verdadeiramente de todo mundo. O Luiz não tinha entrado em nenhum jogo, o Zé não tinha sido nem convocado, entrou no jogo. Então, o quanto é importante estar todo mundo ligado. O Zé Santos está aqui. Ele estava separado do grupo, ele está aqui, apesar de estar... Não existe essa bermuda, não existe essa bermuda, não existe. Sarrafiore, depois de tanto tempo machucado, voltou. Eu tive um trabalho com ele lá no Curitiba. Eu falei para ele, Deus está dando uma oportunidade de novo para a gente trabalhar junto. E é muito bom te ver entrando, chegando junto. Porra, isso é bom demais, rapaziada. Esse ambiente que a gente tem que permanecer, tá? A gente não ganhou porra nenhuma ainda. A gente não chegou no nosso objetivo ainda. Falta pouca coisa. E a gente vai alcançar esse objetivo. Ok? Parabéns mais uma vez, vamos orar. Então, rapaziada, como vocês viram aí, de fato, né, um elo importantíssimo pro nosso gigante da colina. E antes de finalizar o vídeo aqui, eu ainda tenho uma informação importante aí, né, duas, sobre Marcos Dias e também sobre o novo técnico do Vasco. Eu quero rapidamente dar um aviso a vocês. Aviso, Lucas? Sim, aviso. E um aviso importante. Aviso sobre Hip Store. Você não conhece a Hip Store? Vou chegar pro lado que agora tem até propaganda. A Hip Store é a marca parceira do canal do Gigante Vasco. O que é a Hip Store? Uma marca de camisa, uma marca de uniforme. Tem meião, tem short, tem camisa, tem casaco, tem jaqueta. Tudo relacionado a futebol você vai encontrar na Hip Store. Vista Hip Store e sinta-se um craque. Se você tem um futebol no final de semana, no meio da semana e quer ir com uma camisa maneira, Hip Store. Se você vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, Hip Store. Se você vai torcer pelo Vascão nessa reta final do acesso à elite do futebol brasileiro, não preciso nem falar, né? É Hip Store. Então corre lá. Lucas, o que eu preciso fazer para conhecer a loja, para ver os produtos? Link na descrição e no comentário fixado. Tá tudo lá para você, todas as informações, todos os modelos. Entre em contato com a loja e tenha acesso a conteúdo de primeira qualidade. Visita a Hip Store e sinta-se um craque, parceira e amiga do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Então, corre lá, vale muito a pena, produto de bastante qualidade. E aqui rapidinho, antes também eu vou pedir um favor a vocês, mas eu vou deixar esse aviso pro final do vídeo. Então fique ligado para que vocês possam ficar de olho. O que eu quero falar agora é sobre Marcos Dias, né? Marcos Dias, para quem não conhece, é um atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama. Sim, Marcos Dias tem apenas 20 anos, é um grande destaque, é um jogador que sempre foi considerado uma promessa. Ele teve seu início de base no Palmeiras e foi transferido nesses últimos anos para o Vasco. Pegou já ali o meio do sub-20. Esteve presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada, porém na Copa São Paulo, no sub-20, ele não era a primeira opção. Por quê? Porque naquela Copa São Paulo, muitos atletas que já tinham, né, a idade estourada, acabaram atuando na Copa São Paulo, como Figueiredo, como o Vinícius, alguns jogadores aí que já haviam atuado no profissional e tinham moral suficiente para ser titular no sub-20 no início da temporada. E o Marcos Dias acabou não tendo espaço suficiente durante a competição. Então, com isso, o que o profissional do Vasco resolveu? A idade dele já estourou, ele só podia atuar no sub-20 na Copa São Paulo. O Vasco tinha no elenco Vinícius, tinha no elenco Figueiredo, tinha no elenco Laranjeiras, Gabriel Peck, e o Marcos Dias ia acabar sobrando. Então o Vasco, no início do ano, preferiu emprestar o Marcos Dias ao New England Revolution, clube da MLS, clube do futebol estadunidense, clube Liga Americana, né, perdão, no caso. Marcos Dias não atua pela equipe profissional do New England Revolution, atua pela equipe que no caso aqui no Brasil seria de aspirantes, o Sub-23, e vem tendo um destaque muito bom por lá. A temporada se encerrou e o Marcos Dias terminou, né, sendo o artilheiro do clube na competição, com 6 gols e uma assistência em 19 jogos. Lucas, o Marcos Dias pode voltar para o Vasco? Sim, pode. O contrato do Marcos Dias com o New England Revolution vai apenas até janeiro do ano que vem. O contrato dele com o Vasco vai até dezembro do ano que vem. Ou seja, ele termina o contrato de empréstimo com o New England Revolution e teoricamente voltaria ao Vasco, a menos que o clube americano queira comprar 50% do passe do Marcos Dias, que está fixado num valor em
contrato. O próprio New England Revolution ainda não se posicionou. O Vasco, é claro, espera o posicionamento do clube americano para saber. Caso não, Marcos Dias, um dos grandes destaques aí do futebol estadunidense nesse ano de 2022, pode estar retornando e sendo um dos primeiros reforços para a próxima temporada. É bem jogador que SAF gosta. 20 anos, novo, experiência teve agora, né, no futebol americano, então pode retornar e acredito que caso não seja comprado pelo New England Revolution, pode sim ser utilizado pelo Gigante da Colina para a próxima temporada. E agora, para finalizar, rapidamente, só falar sobre o novo treinador, que é uma grande dúvida. Eu só quero trazer uma palavra para vocês, porque ainda existe certa dúvida sobre se o Vasco vai contratar, se o Vasco não vai contratar treinador para o ano que vem, e eu quero trazer o seguinte: gente, o Vasco ainda não sabe se o Jorginho vai ficar ou vai sair. Dentro do departamento de futebol há um consenso de que o Jorginho não é um nome ideal, mas isso não é divulgado. Não tem como, nesse momento, o Paulo Brax virar numa entrevista e falar que o Jorginho, não vai ser utilizado, sendo que ele está sob o comando do Vasco. Então ele tem a confiança e a autonomia total hoje para ser o técnico do Vasco. A princípio não está nada definido a 2023. Provavelmente o Jorginho não fica. Mas volto a repetir, o Vasco não vai tomar nenhuma postura nesse momento, nem de procurar no mercado, nem de confirmar o Jorginho pro ano que vem. Que além disso poder mexer dentro do vestiário e prejudicar o desempenho do Vasco dentro de campo, o foco hoje está completamente no acesso. Tranquilo? Eu vim dar esse aviso porque é algo importante, muita gente fica na dúvida, então é legal avisar a vocês. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo aí, né, no caso desta terça-feira. A gente conta com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.